Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos João Henrique Martins. Ele é graduado em Ciências Policiais pela Academia do Barro Branco, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é mestre em Ciência Política e doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, a USP, e estudou financiamento do crime organizado e terrorismo no FBI e gestão de sistemas de justiça criminal e segurança pública realizado pela USP e União Europeia. João, muito obrigado por topar conversar conosco. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui conversando com vocês, Maurício. João, hoje a gente vai conversar sobre políticas de segurança pública, né? Esse tema que é super importante, é um tema que afeta todos nós. Nós aqui do tribunal, a gente está sempre debatendo isso, porque a sede do tribunal fica no centro de São Paulo, que infelizmente é um lugar bastante afetado aí pela criminalidade nos dias de hoje. Então a gente tem sempre esse receio, está sempre falando, tem sempre um colega aqui que aconteceu alguma coisa, ou que quase aconteceu alguma coisa. Então, mas isso afeta, né, a população de todo o estado e de todo o país. E é um grande prazer para nós aqui estar recebendo um especialista como você para debater esse tema. Então eu queria primeiramente já começar te perguntando sobre a importância aí da segurança pública para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Especialmente no que se refere ao desenvolvimento econômico, social. Quão importante é a segurança pública para um país? E é legal e é ótimo a gente começar por esse tema, porque assuntos que são tão comezinos, né? Se a gente em algum momento não posicionar ele e lembrar a sua importância, por conta do dia a dia, vai passando. Vou fazer uma analogia, né? Quer dizer, o que faz uma família ser uma família firme, estruturada? É o amor que conectou o casal, depois o amor que estrutura os filhos, os avós, quer dizer, se você deixa isso e não para pensar, a gente acaba se afastando, né? As pessoas dentro da família se afastam, então o amor precisa ser alimentado e cultivado, e lembrar que ele é a base de qualquer núcleo familiar, não é verdade? É a mesma coisa da segurança com a civilidade. A primeira e para muitos autores, a única razão da formação do Estado como produto da reunião das pessoas reunidas numa sociedade, né, formando uma sociedade, formando um Estado, é a segurança. Foi a segurança que causou a estruturação do Estado, que provocou a criação do Estado, porque a ausência da segurança não nos permitia iniciar nenhuma das fases do processo civilizatório. Então, é muito interessante estudar o que os autores lá do século XVI teorizavam, olhando para o passado já, né? Mas foram os primeiros teóricos do Estado moderno e agora do Estado contemporâneo, onde ele diz o seguinte: se você... É aquela história da pirâmide de Maslow, né? Se você não consegue ter a garantia de que a sua colheita vai ser toda utilizada em proveito sua e da sua família, então você vai deixar de produzir 10 sacas de centeio ou 10 litros de leite e você vai produzir só aquilo que você consegue consumir imediatamente, você e sua família. Porque se você não tiver a segurança de que ao fazer um criminoso invade sua propriedade, retira os seus bens, agride você e sua família, se você não tem certeza que você está protegido disso, você não vai produzir uma quantidade maior para depois fazer a troca. Se você não tem a certeza de que ao colocar energia, trabalho na construção da sua casa, e essa casa vai continuar a proteger você e sua família, então você não vai construir uma casa, você vai procurar ali uma caverna, vai procurar um abrigo temporário e vai ficar migrando até conseguir um lugar onde exista um mínimo de segurança e a palavra-chave estabilidade. Eu estou reproduzindo alguns conceitos que foram escritos no século XIX, mas que valem para hoje. Então, a ausência é quando os nossos teóricos mais básicos demonstram que a ausência da segurança ela não permite construir previsibilidade
E aí a consequência disso é uma contínua instabilidade. Pois bem, sem previsibilidade, sem estabilidade, não há desenvolvimento social e não há desenvolvimento econômico. Então a gente não consegue produzir, não consegue melhorar o status quo agora, não consegue condizer. Isso vai ganhando escala, né? E na medida que você consegue a estabilidade, esse é o primeiro passo para a prosperidade. Estabilidade não leva necessariamente à prosperidade, mas é a estabilidade que cria o piso com o qual outros elementos, como qualificação, educação, ela vai ajudar a construir prosperidade. E aí você, quando me faz essa pergunta, me dá a oportunidade não só de dizer o quanto a segurança é central, mas é de explicar que nós atingimos a segurança para nos tornarmos prósperos, e não o contrário. Então, a ideia de que países ricos são seguros porque eles se tornaram ricos é um equívoco, que é o contrário. Eles somente se tornaram ricos porque eles se tornaram seguros. E há vários indicadores internacionais que evidenciam isso. Perfeito, João. Realmente, a segurança é algo realmente importante para se produzir, né? Você vê que o pessoal, quando vai falar de investimento, de tudo, sempre fala em segurança em todos os sentidos, né? Segurança jurídica, estabilidade, Exatamente. a segurança pública, de maneira geral, também é essencial para isso daí. Eu vou te dar um exemplo de um desses indicadores, né? Eu parti de um ponto bem elementar, né? Que é falar um pouco da teorização do Estado, mas fica parecendo algo longe da gente, né? Então, eu vou dar 2 exemplos como isso está na ordem do dia, né? No desenho da segurança. Vou falar de um indicador um pouco mais macro, que está diretamente relacionado ao desenvolvimento e à capacidade econômica. Há um indicador chamado Índice de Competitividade, que o Fórum Econômico Mundial desenvolve, já tem aí acho que quase 10 anos, onde ele analisa o nível de competitividade dos países no mercado internacional. Ele é um indicador muito sintomático, porque ele ajuda a demonstrar o quanto que esses países estão prontos, em termos de estabilidade, para se tornarem prósperos e aproveitar a roda da economia internacional. E olha só que interessante, numa escala de 1 a 140 países, a posição do Brasil nesses anos, pelo menos nos últimos 6 anos, eu acompanho isso continuamente, é sempre uma posição mediana. O Brasil ele oscilou entre a posição 71 e a posição 80 entre 140 países. No entanto, quando você descreve, né, quando você desfragmenta isso e olha só para a coluna de instituições e no item custo do crime para os negócios, o Brasil despenca de 71,80 a 132. Nós só somos melhor do que Síria, Venezuela, Colômbia, México, África do Sul, que são países que têm graves problemas com crime e graves abalos institucionais em relação a isso. Então, imagina se a gente consegue levar a nossa posição, que hoje é na posição 132, entre 140 países, se a gente consegue levar isso para a posição mediana, como nos outros assuntos, a gente vai empurrar a própria posição mediana para várias posições acima. Então, olha como a segurança é central para a nossa competitividade, para a nossa capacidade de desenvolvimento. Como é que a gente vê isso na prática? Na prática é o que vocês estão vendo aí na região central. Região central de São Paulo é uma região histórica, belíssima, com aqueles palacetes ali do século XVIII, XIX, que poderiam ser pontos turísticos. Sendo pontos turísticos, é o tipo de receita que todo país quer, porque é a receita, é a transferência de riqueza do mercado internacional para o mercado interno mais fácil que existe, porque o cara compra uma passagem de avião, vem aqui, gasta o dinheiro dele em dólar, em euro que ele converteu, traz divisas, gasta sem perguntar quanto é, porque ele está passeando, ele não está fazendo economia. Então, a receita de turismo é a receita mais importante para várias potências econômicas, como a França. Só que no Brasil, a gente ignora alguns elementos que poderiam ter grande capacidade, além da qualidade de vida e do desenvolvimento do mercado imobiliário local. E tudo isso por quê? Porque nós perdemos completamente o controle do crime naquelas regiões. Elas viraram áreas que, quando você pega aquela descrição do estado de natureza de Hobbes, ela é a expressão atualizada do estado de natureza. Se você entrar naquela área, você está por conta. Não existe ali contrato social sendo aplicado.
Você depende da sua força, da sua capacidade intelectual. É como se voltássemos a ser animais selvagens, disputando a vida na savana ou na floresta. Você está por conta sozinho. Ao permitirmos esse tipo de posicionamento, que é o que a gente chama na literatura de áreas párias, né? Nós damos primeiro uma clara evidência do que é a quebra completa da segurança e a perda da estabilidade, e fica nítido todo o refluxo do desenvolvimento. Maurício, tudo que está sendo produzido nessa região, ela está sendo drenada para alimentar a violência e o crime. Não tem nada, toda a riqueza que possa ser produzida, ela está sendo destruída e drenada para essa área. Então, é uma clara evidência do que os autores tratam sobre a centralidade da segurança para o desenvolvimento. Perfeito. Concordo muito com o que você falou sobre o centro. Eu acho belíssimo, um lugar lindo, mas realmente muito degradado. Se tivesse uma qualidade, uma preservação a contento, poderia ser uma área realmente com muitos turistas e muitos moradores, né? Muitos moradores, sem dúvida. Eu adoraria morar no centro se ele fosse, se ele tivesse uma qualidade melhor, assim, proporcionasse uma qualidade de vida maior, sabe? Exatamente. Mas realmente a gente tem essa sensação de insegurança constante, né? Eu mesmo, minha família é do Rio de Janeiro, também é um outro estado que também sofre muito com a questão da criminalidade. São Paulo também, são dois estados que, assim, é constante. A gente sai na rua, a gente, poxa, não pode pegar o celular, não pode ficar andando com o celular, né? Tem que Maurício, esse é o principal sintoma, esse do celular. Eu sempre tenho usado nos meus trabalhos. Veja, a gente hoje em dia, nós o brasileiro médio faz muito mais viagens internacionais que qualquer outro momento, e é sintomático, né? Você pegar um avião para os Estados Unidos, para a Europa, e mesmo aqui para os nossos vizinhos da América Latina. Você vai ali para Lima, no Peru, a Argentina, pelo menos até uns 3, 4 anos atrás, também tinha isso, quer dizer, já faz um tempo que eu não sei exatamente qual foi o impacto de toda a crise que está acontecendo lá. Mas veja, a gente perdeu o direito simplesmente de não ter uma preocupação obsessiva com segurança. Então, essa coisa de você sacar o celular, e muitas vezes você vê até algumas orientações por autoridades da área de segurança, assim, não use o celular na rua, e quase que imputando culpa para o fato de você usar o celular de maneira despreocupada ao andar na rua. Não, você é maluco, né? Você sacou o celular para falar ou para ficar olhando de maneira despreocupada em plena Avenida Paulista? Sim, assim como você deve e pode fazer isso na Champs-Élysées, na Quinta Avenida, em Nova York, porque isso é o exercício na prática, não só do direito de ir e vir, mas é o exercício daquilo que nós acordamos com o Estado no contrato social. Nós cedemos parte da nossa liberdade de não fazer tudo que você pode, quer, em troca de você ter um mandato de controle da segurança, de prover segurança, né? Que se transforma num direito, que é o direito à proteção mínimo. Qual é o mínimo? Você poder usar um bem que você tem. Uma moça poder sair, chegar tarde à noite na casa, ou outras vezes, sem correr o risco de ser estuprada. E eu até destaco isso porque existe roubo e furto de celular no mundo inteiro, ok? Porque o celular é um bem de alto valor agregado, mas só em alguns lugares o celular está associado com criminalidade violenta, como no Brasil. Então você está andando em Paris, em Nova York, em Londres, ou mesmo em Lima, no Peru, para voltar aqui ao exemplo, e você logo percebe que alguém bateu o seu celular como se batia a carteira antigamente. E aí é óbvio que isso é o prejuízo, mas a maioria desses lugares você não tem uma arma de fogo apontada na sua cabeça para você entregar o celular. Uma mulher não corre o risco de, durante um roubo, o criminoso perceber que ele tem o controle sobre ela e já iniciar um estupro, levando ela para o lugar. Essas coisas são recorrentes, infelizmente, em locais no Brasil, mesmo em locais que têm um alto nível de produtividade na segurança, como São Paulo. Isso é inadmissível. A gente não pode simplesmente aceitar e se acostumar com isso. E isso é um sintoma que a gente precisa se posicionar, um sintoma que exige uma resposta. E esse é o principal desafio da nossa geração. Perceber o problema e construir a solução para encará-lo. Perfeito, João. Então,
Então, vou pegar um gancho nisso que você acabou de falar, e vou perguntar, então, o cenário não é legal, o cenário é bem ruim. No Brasil, estamos aí, então, abaixo da média aí, em termos de segurança global, aliás, um dos piores aí, estamos no grupo dos piores, infelizmente. E eu queria saber, então, de você, nós somos um país inseguro, um país com muitos crimes, e qual o cenário, então, como nós chegamos até aqui? O que nos levou a ser um país tão inseguro? Ótima pergunta, Maurício. O primeiro aspecto aqui para posicionar isso de maneira muito clara para os nossos ouvintes às vezes a gente tem uma ideia de que são questões de gestão ou aquilo que a gente chama na ciência política, né, de soluções incrementais ou erros nas políticas públicas que têm um efeito mais imediato, um desenho de gestão seria o suficiente. E precisa deixar claro que não. Qualquer boa iniciativa construída a partir da polícia, do sistema prisional ou do sistema judiciário em si, né, da aplicação do processo, ela será dragada por um problema estrutural crônico que nós temos, que já tem 40 anos. Qual é esse problema? Nós nos afastamos do modelo implementado pelas principais democracias e países em desenvolvimento. Não estamos só falando de democracia consolidada, não. Estamos falando de países em desenvolvimento que conseguem, países que são mais pobres que nós e que conseguem ter um nível de segurança melhor, inclusive com um nível de produtividade menor das polícias. As polícias no Brasil prendem muito, o sistema judicial a gente sabe, está cheio de processos, ele tem que produzir muito, tem uma série de problemas de gestão, mas ele tem que produzir muito, em especial na área penal, e a pergunta sempre fica, então a solução talvez não seja prender mais, a solução não seja mais processar. Então a gente vê várias soluções tentando dar alternativas para isso, e poucas pessoas, ou poucos especialistas, olhando para o problema principal, que é a estrutura. Eu gosto sempre de citar o Código de Conduta dos Samurais, né, que diz o seguinte: você já é um samurai experiente, mas se algo começou a dar continuamente errado, o que ele tem que fazer é voltar para a lição 1 e ver o que ele fez de errado. Então, qual que é a lição 1 para nós? Qual é o desenho do nosso sistema de justiça criminal? Ele foi estruturado a partir dos princípios corretos? O equilíbrio entre esses princípios está correto? E o que eu estou chamando de sistema de justiça criminal? São as nossas 5 instituições. Eu vou tratar a legislação penal, erga omnes, Código Penal, Código de Processo Penal, legislação de execução de pena e toda a legislação especial como uma instituição, que é o ordenamento jurídico. Depois você tem as polícias, você tem o Ministério Público e a defesa, você tem o juiz, você tem o sistema prisional. Então são 5 pontos, são 5 estruturas institucionais. É assim no mundo inteiro. É isso que é um sistema de justiça criminal. No Brasil a gente costuma chamar só o judiciário de justiça criminal, mas a nomenclatura correta, internacionalmente aceita, são essas 5. Essas 5, elas derivam de uma estrutura importante, que é a primeira, que é o ordenamento jurídico. É ela que define, ela que normatiza a ação e a conduta deles. Então, nós precisamos olhar qual é o pilar do qual o nosso ordenamento jurídico, a base do nosso sistema de justiça criminal, foi construído. Bem, no mundo inteiro, você tem a relação é de tripartite. Você tem a vítima, que foi, evidentemente, vitimizada por um criminoso, que seria o segundo autor. Então, você tem a vítima, que é o primeiro personagem. A vítima, ela é a destinatária, ou melhor dizendo, ela é beneficiária das políticas públicas. Quais? A política criminal e a política de segurança. Okay? Então, tudo aquilo que nós pensamos para proteger, para evitar o crime, proteger essa vítima, é o que vai ser constituído como política pública a partir daí. E essa política tem como objetivo, qual é esse objetivo? Lidar com o criminoso, que é o autor, o causador do problema a ser contido. O terceiro ente é o Estado. O Estado entra exatamente para, através da política criminal e da política de segurança, proteger a vítima e conter o criminoso. Quando eu tenho esses 3 entes, Maurício, fica muito claro quem é o mais frágil e quem é que precisa ser protegido. A vítima, o criminoso e o Estado. Quem é mais frágil? A vítima, que precisa ser protegida de quem? Do criminoso. E tem que ser protegida por quem? Pelo Estado. Como é que o Estado faz isso? Através da política criminal, que é a legislação penal, e das políticas de segurança, que é a aplicação dela. Tá certo? Isso está muito claro.
Todos os países coordenam e reestruturam seus sistemas de justiça criminal a partir desse princípio. Razão pela qual a maioria dos países tem uma série de preocupações em fazer a aplicação da força, que na verdade isso aqui é o exercício do monopólio legal da força, através da legislação penal, de punir o criminoso e de punir e conter esse criminoso, já usando a perspectiva da criminologia moderna, né? A teoria econômica do crime, inicialmente formulada por Gary Becker, lá nos anos 60, que ganha o Nobel de Economia em 1992, o que ela ensina sobre o comportamento criminal, não sobre a formação do criminoso, sobre o comportamento. Quer dizer, quando alguém decide cometer um crime, ou quando alguém comete o crime, qual é a forma, quais são as possibilidades de contê-lo? Ou você faz isso dissuadindo, e depois, na verdade, não é um ou outro, você faz isso com esses dois recursos. Primeiro, você dissuade, que é não cometa esse crime, não vitimize pessoas, seja qual for o crime, um roubo, furto, estupro, ou um crime qualquer, tá? Primeiro, ele tem que ter uma percepção clara de que há no Estado instituições capazes de encontrá-lo, primeiro de detê-lo, se não conseguir detê-lo, encontrá-lo, que é a polícia e a justiça. Depois de preso, ele tem que ser incapacitado para o crime. O que é incapacitar? Na hora que você prende esse criminoso, você tem que cortar completamente a conexão dele com as redes criminais que ele convivia, para que ele tem que ser descapitalizado. Então, o custo-benefício da ação criminal ela tem que sofrer um abalo com a ação contundente do Estado, tanto é que, na hora que ele formula a chamada fórmula do crime mesmo, né? Ficou para nós, mas é isso, quando ele define a fórmula do crime, ele diz o seguinte: o crime ele é igual à relação entre custo e benefício, como qualquer outras ações nossas, só que ele tem um tipo de custo diferente, que é o que ele chama de P na fórmula, que é a probabilidade de ser preso, que tem a ver com a dissuasão e inabilitação. Essa probabilidade de ser preso, ou a aplicação da dissuasão e da incapacitação, é exatamente o papel da estrutura do sistema de justiça criminal no Estado. Como é que ele provê esse tipo de ação? Através da política criminal, que é a legislação, e da política da segurança pública. Bem, todos os países têm uma clareza sobre isso, ao ponto de aplicar de maneira contundente a lei quanto aos seus objetivos. Qual é o objetivo? O papel da prisão é manter o criminoso isolado, para que o isolamento provoque incapacitação, e além da punição, evidente, e você, ao incapacitá-lo para continuar a atividade criminal, você tem o efeito principal, que é proteger a vítima dele, a vítima que já ocorreu e as vítimas potenciais, todos nós na sociedade. E um terceiro elemento é de criar condições para diminuir a atratividade do crime para ele. Então, ele tem que se manter ali o tempo todo controlado. Quando ele sai da prisão, ele está incapacitado para voltar para a atividade criminal, seja pelo tempo que ele ficou preso e perdeu todas as conexões, seja porque, ao ficar assim, ele também aprendeu outras atividades e fez uma relação endógena, interna, para mudar de vida, ok? Mas esse não é o foco do sistema de justiça criminal e da política criminal. Isso é uma possibilidade desejável, que ele se recupere e não volte a delinquir. O que o sistema de justiça criminal faz em todos esses países é garantir que eles intimidá-lo a não cometer o crime e garantir que ele não cometa durante esse tempo. Razão pela qual há uma intensa preocupação para que, durante o cumprimento da pena, os seus direitos individuais e principalmente os direitos humanos ali do criminoso sejam respeitados, ele não sofra nenhum tipo de violação física, psicológica lá dentro. No entanto, a prisão tem como objetivo principal proteger a vítima. Como? Dissuadindo esse criminoso e incapacitando quando preso. Então, veja, para concluir aqui o raciocínio, essa é a razão pela qual países que são extremamente modernos no aspecto da aplicação do direito, na aplicação da construção das suas políticas de segurança, países que são absolutamente aderentes a todos os princípios e diretrizes relacionados à aplicação dos direitos humanos, todos esses países mantêm seu ordenamento jurídico o instituto e o dispositivo da prisão perpétua. Por que ele mantém? Porque a forma de aplicar a lei é a forma que garante os direitos individuais do criminoso, mas o objetivo dela é proteger a vítima. Então, quando eu percebo que esse criminoso é incapaz
de conviver em sociedade, eu mantenho ele preso o resto da vida. Porque o objetivo não é fazê-lo deixar de pensar em crime e cometer. O objetivo é evitar que ele vitimize mais pessoas. Só tem um lugar no país, só tem um lugar no planeta que ignorou essa relação tripartite entre vítima, criminoso e Estado. Esse lugar é a América Latina, em especial o Brasil. Toda a nossa legislação considera que a política criminal é uma relação entre o criminoso e o Estado. Então fica claro quem é o mais frágil, é o criminoso, precisa ser o tempo todo protegido do seu suposto agressor, que é o Estado. Quando você tira a vítima desse modelo, fica claro que o que você precisa fazer o tempo todo é conter o afã punitivista do Estado, que é assim que é retratado, porque a finalidade deixa de ser proteger a vítima, a finalidade é vamos punir pouco. Bem, se você tira a vítima da equação, a gente não consegue mais medir se essa política está entregando algo. Isso foi feito, Maurício, desde a partir do final dos anos 70 para cá, toda a nossa legislação, com algumas exceções, foram construídas dentro desse dispositivo. O resultado não podia ser outro. Nos tornamos o país que tem o maior nível de violência entre todos os países que não estão em guerra. Né? Tem vários indicativos aí que mostram dos dados, por exemplo, a concentração de homicídio no Brasil é igual à concentração de homicídio em uma dezena de países, pobres, ricos. Esse é o resultado de escolhas erradas. As escolhas erradas, há 40 anos, elas provocaram o desmonte do nosso sistema de justiça criminal quanto aos dispositivos de controle do crime. Certíssimo. Realmente tem que considerar todo mundo, né? E essa questão de considerar a vítima é realmente algo muito importante, João. Não pode ser desconsiderado, porque essa, sim, é a parte mais frágil, né? E você falou muito bem aí também da questão do Gary Becker, da questão dos incentivos e como eles importam. Isso é uma coisa que está constantemente no debate econômico, por exemplo, né? As pessoas, se você taxar algo, você diminui a compra, né, daquela coisa. Se você subsidia algo, você tem mais a compra daquilo. Agora, por exemplo, a questão da gasolina fica bem claro, né? A gasolina estava muito cara, todo mundo chiando. Agora o governo tirou os impostos, então tende as pessoas voltarem a consumir mais e tal, andar mais de carro, quem estava. Então, esse debate está constante no debate econômico de maneira geral. Mas o debate criminal, ele nem sempre isso vem à tona. Também achei muito interessante esse ponto que você trouxe. E aí eu queria, então, aprofundar um pouquinho nele e te perguntar, então, quais são as principais causas do crime em geral mesmo? Assim, um pouco, então, dessa visão que não considera esse tipo de questão, não considera a vítima, não considera os incentivos. Por que o Brasil é um dos países mais inseguros aí do mundo? Perfeito. Esse é um debate que nós estamos aí, pelo menos, há 40 anos, a estrutura do nosso ordenamento jurídico na produção de política criminal está envolvido nessa perspectiva equivocada de que ele se transforma como premissa jurídica do garantismo penal, mas a origem não está no garantismo penal, a origem está na criminologia crítica, que é uma abordagem que desconsidera completamente a racionalidade do criminoso. Então, ela atribui como origem do crime apenas aspectos exógenos. Então, é a desigualdade social, a própria pobreza, uma suposta exploração, né? A criminologia crítica, ela é a visão neomarxista, ela é a interpretação marxista sobre por que crime ocorre. Só que a criminologia crítica ela é um pressuposto hipotético, né? Ela construiu uma hipótese que nunca foi confirmada empiricamente. Por isso que ela foi completamente prescrita. Em todo o mundo desenvolvido, ela foi prescrita. Você pega um livro de criminologia, de desenvolvimento de criminologia aplicada, aquela que vai dar base para a construção de políticas, ninguém cita a criminologia crítica, ela está assim no preâmbulo. Olha, a gente já chegou a pensar isso em algum momento. Mas hoje, principalmente por conta da criminologia moderna, que são os últimos 70 anos de desenvolvimento, ela já nos deu caminhos, já demonstrou caminhos muito claros sobre o que é possível a ser feito em relação ao crime. E aí é muito interessante a gente acompanhar esse processo, porque nós estamos, aí sim, 70 anos atrasados nesse debate.
O crime como a gente conhece hoje, que é esse crime de rua, aquilo que a gente está falando, o roubo do homicídio que deriva para um latrocínio, para a morte da vítima, ou para a vítima ferida, ou até para um estupro. O roubo de residência, o uso intensivo de droga, o mercado profissionalizado de vários mercados ilícitos, tudo isso ele é um fenômeno bem recente no desenvolvimento da sociedade moderna. Ele é datado, ele é pós-Segunda Guerra Mundial, ele nasce em razão da própria melhoria da qualidade de vida e da concentração populacional das pessoas, tanto é que os lugares que primeiro tiveram problemas com altos níveis de incidência criminal, como roubo, furto ou homicídio, que não por razões emocionais, aquele homicídio ocorrido dentro de casa, os dois lugares que tiveram problemas para isso foram os Estados Unidos e Inglaterra. Nos anos 50, no final dos anos 50, nos anos 60, haviam várias cidades americanas e inglesas que tinham problemas graves com criminalidade, o que a gente chama hoje de criminalidade urbana. E aí, vários pensadores, teóricos e operadores do sistema de justiça criminal, principalmente da polícia e do sistema prisional, se debruçaram sobre estudos para dizer o seguinte: ok, o nosso modelo de crime até hoje, que a gente construiu até hoje, não está dando conta desse problema. Aonde que a gente está errando? A primeira coisa foi diagnosticar que o fenômeno criminal até os anos 50, ele tinha dois grandes polos. Um polo era esse crime passional, ocorrido entre pessoas que se conheciam por razões não econômicas, né? Então, a briga, seja por razão familiar ou entre conhecidos no bar, ou ainda pessoas que conviviam, aquilo que a literatura chamava do baixo meretrício antes, né? Que era a prostituição, o jogo, aquela área de pessoas que viviam à margem da lei mesmo, malandros e tudo mais. Então, você tinha uma atividade criminal que ocorria mais grave entre esses grupos, ou a derivação dos crimes passionais, e um outro núcleo eram os crimes políticos, o terrorismo, o assassinato em razão de conflitos políticos. Eram esses dois grandes problemas. Para esses dois tipos de problemas, o sistema de justiça criminal lidava com eles razoavelmente bem, até porque a maior parte que são os crimes passionais, você tem pouca possibilidade de prever e controlar, porque ela segue uma dinâmica de violência interpessoal, né? Então, se alguém dentro daquele núcleo não romper e chamar a polícia, não tem muito o que fazer. É isso que a literatura olha. Só que a partir de agora, não. Agora a gente está falando desse roubo, do furto, do estupro, do golpe contínuo de quem está fora daquela região onde normalmente ocorria. E aí é que nascem as duas grandes divisões que marcam a criminologia moderna, que inspira todas as políticas criminais que foram construídas a partir daí. Que é, primeiro, a divisão entre o que é formação do criminoso, que responde à seguinte questão: por que alguém admite cometer crime? Por que alguém, para atingir os objetivos dos quais ele quer, admite provocar dor e sofrimento numa segunda ou terceira pessoa? Então, por que alguém convive bem com isso? Entendeu? É algo endógeno, percebe, Maurício? Então, o que explica isso? O que explica alguém não se importar com a dor e o sofrimento causado? Ok, é um aspecto endógeno. Do outro lado, você tem um aspecto que a pergunta não é sobre como alguém faz isso, mas a pergunta é quando ele faz isso, por que ele age naquele momento e não em outro momento, percebe? Então, enquanto o primeiro grupo está focado na formação, o segundo está focado no comportamento. E ao separar esses dois elementos, o que fica absolutamente evidente e claro para ele é: não adianta, a ciência não dá uma resposta definitiva e satisfatória sobre por que os criminosos se formam. Você tem a perspectiva marxista, dizendo que isso ocorre porque ele sofreu uma desigualdade social gerada pelo capitalismo, né? Só que aí todos os testes empíricos mostram que há uma diferença na relação de crime em lugares igualmente desiguais, né? Então você tem tem o mesmo nível de desigualdade, um é muito violento, outro é nada violento. Você pega os lugares que são muito pobres e são igualmente muito pobres, e aí você tem um nível de violência médio ou baixo e o outro muito alto. Pega lugar rico ou com baixa desigualdade. Então, ele não é um fator determinante. Prescrito. Por isso ele é prescrito. A abordagem psicológica, que diz que o criminoso se torna um criminoso de fato porque ele tem ali uma psicopatologia, ou tem um endogenismo, né? Tem algo que ele já nasceu com aquilo e define e em algum momento explode. A própria ciência, a própria psicologia,
e a psiquiatria, quando trata disso, é categórica em dizer, ainda que há como subproduto de psicopatologias o comportamento violento, nós não podemos atribuir a criminalidade aos portadores de psicopatologia. Além de não existir evidências para isso, isso é algo que aumenta todo o constrangimento e, inclusive, a atribuição de culpa para alguém que já sofre bastante constrangimento e tem uma série de problemas, porque ele tem uma doença, ele tem uma psicopatologia. Então, atribuir todos os problemas da violência criminal a isso, não existe evidência empírica, base empírica para isso, muito menos isso ajuda na solução. E eles mostram várias evidências de que a maioria, por exemplo, de quem tem esquizofrenia, e aí é um exemplo, a esquizofrenia, ela tem como um dos efeitos colaterais comportamento violento, mas a maioria dos esquizofrênicos passa a vida inteira sem nunca ter feito nenhum comportamento. Isso é um dos eventos possíveis, e não um dos eventos determinantes, né, a partir do fato dele ter diagnosticado o fato de ser portador desse tipo de psicopatologia. Então, tudo isso é deixado... Qual é a conclusão? Endogenamente, nós não temos certeza como evitar que alguém se torne criminoso. Então, o que sobra, ou melhor, onde que uma política pública tem que ser construída? Na contenção do comportamento criminal. Eu posso desestimular. E aí, fica muito mais claro qual é a relação. É simplesmente uma relação de custo-benefício. Tirando aqueles casos de um surto psicótico, né, que são as minorias já explicadas pelo campo da ciência que trata disso, tirando o surto psicótico, tirando o comportamento do psicopata, né? Veja, tirando o surto psicótico, que é irracional, todos os outros comportamentos são racionais. Então, o próprio psicopata, ele age medindo o tempo todo custo e benefício. Se você quiser pegar alguém que tenha também um profundo problema na construção psíquica, que é o pedófilo, ele ainda que tenha ali um objetivo e um tipo de desejo completamente deturpado, ele também age sob o pressuposto da racionalidade. Ele não ataca uma criança na frente dos pais. Ele vai lá e fica o tempo todo medindo custo-benefício. Então, o que o Becker organiza é demonstrar, veja, o comportamento criminal ele é regido pela mesma relação que nos rege o tempo todo, relação entre custo e benefício. Então, o criminoso mensura o benefício que ele alcança fazendo atividade criminal, seja esse benefício um benefício material, econômico, através de um produto, de um dinheiro, seja um benefício psíquico, como o desejo sexual, cumprido ou atingido através de uma violência como estupro ou um ato de pedofilia, né? Então, este criminoso que está direcionado para esse benefício, ele mensura o custo. E o custo é o custo de fazer essa ação. Além dos custos simples, intuitivos, o tempo que eu gasto para fazer isso, os recursos que eu preciso comprar, adquirir, se eu for fazer um crime mais complexo, a mão de obra que eu tenho que contratar, você tem o custo de ser preso e perder tudo aquilo, perder o benefício e perder o posterior. Então, o que o Becker explica de maneira bem clara e bem contundente ainda que não é possível construir nenhuma ação para impedir a formação do criminoso, é possível inibir o comportamento criminal na medida que eu aumento o custo e a probabilidade de ser pego e de ser preso. É através daqueles 2 dispositivos que eu falei de dissuasão e incapacitação. Sendo isso, como é possível construir políticas públicas? Através da construção de políticas que provocam dissuasão e incapacitação. Aí nasce toda uma geração de políticas, de estudos, de trabalho que fomentam políticas, que depois essas políticas são aplicadas, se transformam em produtos de avaliação, porque construir isso é extremamente complexo, porque eu tenho que responder a uma série de perguntas do nível estrutural e organizacional, do tipo, o quanto de polícia, como deve ser essa polícia, o quanto de demanda para o sistema judicial, como eu construo um sistema de garantias dentro do sistema judicial, um sistema atendendo o devido processo legal para essa demanda, como eu qualifico a investigação e o policiamento, como eu qualifico o sistema prisional para manter esse criminoso qualificado. Tudo isso, Maurício, exige dinheiro, custo, desenho. E aí eu cito alguns nomes de que se tornaram referência sobre como construir isso.
Talvez o principal deles seja o professor James K. Wilson, nos Estados Unidos, que tem uma obra vastíssima sobre o controle do crime. Ele ficou conhecido por conta da abordagem sobre Broken Windows e tolerância, que depois virou o programa de tolerância zero em Nova York, mas a produção dele é muito mais vasta que isso. O programa Tolerância Zero é muito importante porque ele estabelece entre um dos nichos a necessidade de produzir dissuasão qualificada desde o primeiro momento para crimes mais leves, porque tudo isso protege as vítimas. Mas ele é tão importante, e isso é incrível como no Brasil simplesmente foi ignorado, né? Tanto no Brasil nós conseguimos ignorar um prêmio Nobel que tem uma obra consolidada que demorou 30 anos para ganhar um Nobel, porque ela é o conjunto da obra, e nós conseguimos ignorar alguém como o professor James K. Wilson, que ele é unânime entre democratas e republicanos nos Estados Unidos. Quer dizer, todo grande chefe do executivo nos Estados Unidos, seja em nível federal, estadual, municipal, solicitava as suas percepções, e ele formou, nos vários institutos de justiça criminal nos Estados Unidos, ele formou uma geração inteira, ele e outros, né? Eu estou usando ele aqui como grande ícone. E se tornou referência para pessoas com ditames e percepções ideológicas completamente distintas, né? Isso demonstra o quanto é central e é fulcral o processo de produção de segurança. Sem isso, não existe política, não existe debate político racional se todos nós não temos um modelo de segurança. Quero citar outro autor também importante nessa de como fazer a polícia moderna conseguir ser firme e responder esses desafios, ao mesmo tempo ser legal e coerente com o regime democrático, que é o professor Herman Goldstein, também dos Estados Unidos. Então, você tem toda uma geração nesses últimos 70 anos de, primeiro, percepção clara de que o principal beneficiário da política pública é a vítima, né? Perceba, quando o foco é de conter o comportamento criminal, é muito claro que a política pública tem como objetivo final evitar a vitimização, proteger a vítima. Quando o foco da política pública é evitar a formação do criminoso, quem é o beneficiário? O próprio criminoso, porque é ele que vai se beneficiar do fato de não cometer mais crimes, e está tudo olhando para ele, né? Todos os processos e as medidas estão olhando para ele. E o único lugar que fez isso de maneira estrutural foi o Brasil. Esses 40 anos. A gente só olha para o criminoso. E a gente fica o tempo todo tentando convencê-lo. Isso está escrito lá na Lei de Execução Penal. Estamos o tempo todo apostando na autodisciplina para que ele pare de cometer crime. Por isso que eu não mantenho ele preso. Eu dou uma condenação para ele, mas estou dizendo assim, olha, você só vai ficar preso 20% da pena. 80% da pena eu vou deixar você fora, para que você entenda o quanto eu estou sendo positivo com você, e você também tenha uma posição positiva pela autodisciplina, não cometa mais crime. Isso é um absurdo completo, isso contraria toda a produção científica sobre o controle do crime nos últimos 70 anos, em todos os países desenvolvidos. E a gente ignora isso. Há vários operadores do direito, operadores do sistema de justiça criminal, da polícia, que infelizmente passam uma vida inteira sem conhecer essa literatura e sem essa ciência que consolida e dá base para a produção do controle do crime. E é por isso que a gente vive o tempo todo com esses absurdos. Para fechar aqui essa minha longa fala, além de todo esse desenvolvimento científico baseado em ciência empírica, eu estou falando de Becker, que é um Nobel de Economia, eu estou falando de James K. Wilson, que é um nome da ciência social moderna, da ciência política moderna, assim como Herman Goldstein. Eu poderia passar a tarde aqui falando de nomes nos dois lados. Mas eu quero destacar que na própria literatura jurídica internacional, esse elemento está muito claro. Em 1984, o Conselho Econômico e Social definiu uma resolução, determinando a resolução dos princípios e diretrizes da aplicação para assegurar o direito das vítimas de criminalidade. Ela tem 21 itens, Maurício, que descrevem o que é a sociedade, como ela deve tratar a vítima de crime, e como a vítima de crime ela tem que estar no centro da produção das políticas de controle do crime. E ela foi simplesmente ignorada no Brasil. Você não encontra uma obra jurídica das clássicas, por exemplo, num concurso para juiz, para promotoria ou para defensoria pública, que peça o conhecimento sobre esse tipo de produção científica, né? Ligada à formatação da atividade jurídica, da incorporação de todos esses conceitos científicos no ordenamento jurídico, seja como princípio e doutrina, seja como ordenamento legal. Apesar do Brasil ignorar isso, o mundo não ignora. Se você olhar lá na manifestação de interesse, nos considerandos do Estatuto de Roma,
que cria o Tribunal Penal Internacional, você vai encontrar entre os seus considerandos a declaração clara de que, para evitar toda essa sequência de crimes contra a humanidade, o genocídio, o homicídio, a tortura, ela prescreve como ação a punição severa desses criminosos. Então, a relação entre o controle do comportamento do crime pela punição real, contundente, para proteger as vítimas, ela é um princípio elementar, básico, estrutural, que está na cabeça de todo operador do direito, de todo operador do sistema de segurança pública no mundo e nas democracias, mas não está no Brasil. E é isso que a gente precisa fazer, incorporando toda essa produção científica dos últimos 70 anos nas nossas escolas de formação, no debate técnico e assim por diante. Perfeito. Realmente tem que se incorporar o que a ciência, né, a literatura de ponta tem mostrado, e mais, né? A gente sabe que tem muitos países que já conseguiram atingir um nível de controle da criminalidade bastante civilizado, né? Baixaram muito esses índices, são índices que realmente permitem uma sociedade viver em paz e em segurança e, né, permitem também o desenvolvimento econômico e social. Então, eu queria, inclusive, pegar carona nisso para te perguntar, então, quais reformas você acredita, então, que serão importantes para melhorar a qualidade da política de segurança do Brasil? Quais são os principais gargalos aí, onde que a gente atua para melhorar e para chegar nesse nível que outros países já chegaram? Vamos lá. Sem dúvida, as áreas da reforma, o sistema de justiça criminal ele tem 3 grandes núcleos dentro do ordenamento jurídico. E aí é um ordenamento mesmo, é a nossa estrutura. Eu estou falando de dispositivos que estão na Constituição Federal e estão em toda a legislação infraconstitucional. Código Penal, Código de Processo Penal, legislação especial e principalmente a Lei de Execução Penal, né, além do ECA. São 3 núcleos as áreas necessárias de reforma. Primeiro é o que eu vou chamar aqui de legislação penal, mas inclui desde elementos da Constituição até o ECA. Ele precisa ser reformulado no seguinte sentido. Eu vou até ler um trecho aqui, o trecho que eu me referi, que está lá na manifestação, nos considerandos do Estatuto de Roma. A reforma da nossa legislação penal tem que seguir essa direção. Eu vou ler literalmente aqui, tá? Ele apresenta, né, tendo presente que no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade. Então, primeira coisa que o Estatuto faz, o Estatuto é bem importante destacar ele, porque ele é bem recente, ele é de 98. Ele é um pouco o resumo disso do que eu estou descrevendo, de quem nós temos que proteger. Está aqui o que o Estatuto de Roma descreve. Proteger milhões de crianças, homens e mulheres que têm sido vítimas de atrocidades. Alguém pode dizer, mas isso tem a ver com crime político. Eu vou lembrar o que aconteceu com o garoto João Hélio, que foi dilacerado durante um roubo de veículo. O corpo dele foi arrastado por 7 quilômetros até ter algo um pouco mais de 2 quilos para a perícia conseguir tirar aquilo e transformar. Do documentário Entre Lobos, o promotor do caso, que é o doutor Marcelo Rocha Monteiro, ele descreve o quanto aquilo chocou todo mundo ali, né? Porque pelo nível de atrocidade, né? De todo mundo, juiz, promotor, perito, chorando em razão de um crime como esse que, infelizmente, tem se normalizado, né, no país. Então, para esse tipo de problema, qual é a resposta que o Estatuto de Roma dá? Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade, é tudo que nós estamos falando sobre produção de segurança, né, o que ela atinge. E aí ele sentencia, afirmando que os crimes de maior gravidade, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, não devem ficar impunes. E que a sua repressão, isso está no Estatuto, não sou eu que estou dizendo, a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas em nível nacional e do reforço da cooperação internacional. O que eu destaco aqui, que ele não pode, esses crimes, o objetivo da proteção é a vítima, e a ação de como fazer isso é não permitir a impunidade, que é o que o Becker chama de baixo custo do crime, e isso, você não faz isso implementando a repressão efetivamente assegurada. Ponto. Primeiro, a base principiológica de uma reforma no Brasil
é fazer esse dispositivo consagrado, num tratado internacional do qual o Brasil é signatário, também virar o princípio basilar da nossa estrutura legal. A forma de fazer isso é ampliar o nível de dissuasão e incapacitação, tecnicamente, dentro da lei, na legislação penal, que é o primeiro pilar dessa reforma. O segundo pilar da reforma é corrigir o sistema policial, porque hoje esse sistema é completamente disfuncional. Eu já vou explicar o que é isso. O terceiro pilar é o sistema prisional. O sistema prisional precisa ser completamente modernizado e profissionalizado. Profissionalizado não no sentido de que os profissionais que estão lá não são profissionais. São muito. Inclusive hoje que atingiram o nível de policial penal. Mas profissionalizar a responsabilidade do Estado no tratamento desses itens. Então, vou tentar ser bem rápido aqui para dar uma ideia do que são a reforma nesses três conjuntos, nesses três pilares. Na legislação penal, eu não vejo como grande problema o tempo de pena, né, ou o próprio ciclo de produção, o rito processual. O grande problema nosso está naquilo que eu chamo de legislação transversal. Então, eu não digo que o homicídio vai ter uma pena menor de que 30 a 20. Na hora que a ação do garantismo penal e de outras correntes que desmontaram o nosso sistema justiça criminal, tiraram toda a capacidade de incapacitar o criminoso, tiraram a incapacidade do sistema prisional de incapacitar o criminoso, ela ocorreu não porque eu disse que o tempo de pena é ruim. Homicídio de 30 a 20, por homicídio qualificado. Aí o juiz dá uma sentença de 20 anos, vamos supor, dá a sentença mínima, que seria uma sentença razoável. O problema é que ele não cumpre 20, ele cumpre 7, 6 anos, porque ele entra na regra da progressão de pena. Então, na prática, a pena para ele se tornou 6 anos por ter tirado uma vida. Então, o que nós precisamos fazer é retirar essa legislação transversal ou reformulá-la, que é a lei de execução penal, que transforma um homicídio de 20 a 30, que tinha uma condenação de 20 em apenas 6 anos. É aquela que ainda durante a execução, se não liberar logo depois dos 6 anos, ele fica permitindo que o indivíduo possa passar 10 dias fora da cadeia no Dia das Mães, quando ele matou a própria mãe. Então, esse tipo de completa ação que impede a dissuasão e a incapacitação, ela precisa ser retirada do nosso ordenamento. Um outro efeito negativo é o ECA, porque se o criminoso tiver 17 anos e matar alguém, uma pena que seria de 20 anos, na verdade, se transforma numa medida socioeducativa de até 3 anos. Então, o custo de retirar uma vida se transforma apenas numa medida socioeducativa de até 3 anos para um homem jovem de 17 anos. Então, mais do que... Como é que os outros países fizeram isso? E isso é outro elemento fundamental. A gente não tem que ficar inventando nada. A gente tem que olhar para quais são as regras, o uso e o costume para lidar com problemas semelhantes nos países democráticos. A maioria dos países vão olhar isso se o criminoso tem menos de 18 anos. A lei, ela, em regra, permite que o juiz avalie a possibilidade de julgá-lo como adulto ou não, em relação da sua capacidade de compreender a atividade, e mesmo que ele não seja julgado como adulto, e sim como adolescente, a pena vai ser proporcional ao dano causado, né? Com todas as medidas para evitar ainda o desrespeito aos direitos individuais desse indivíduo. Então, esse debate de reformular essa legislação transversal, que é principalmente a Lei de Execução Penal, o ECA, a Lei de Medidas Cautelares e a Lei de Drogas, que o crime de consumo de droga continua crime, mas ele é despenalizado. Então, você faz uma coisa que fica no meio do caminho. Então, por exemplo, na Holanda, o indivíduo é liberado o consumo de droga, só que se ele consumir droga de lugar diferente onde é possível, por conta do impacto disso no ordenamento urbano, ele leva uma multa de alguns $1.000, de alguns €1.000, né? E se ele for reincidente, ele tem o recurso ainda da prisão civil, né? Que é aquela prisão que se aplica, por exemplo, que no Brasil a gente aplica ali para o devedor de pensão alimentícia, né? Até aquele arque com a dívida. Então, está muito claro que a punição protege a vítima e a sociedade nesse desenho. Esse é o primeiro pilar. Ele tem que ter como foco a proteção da vítima e ter como referência a positivação de todos esses princípios
que trazem a efetivação da dissuasão e da incapacitação. É evidente que alguns princípios constitucionais precisam ser alterados, por exemplo, para você retirar o processo de progressão de pena ou alterar ele de maneira muito contundente. E aí, então, você precisa de um conjunto de reforma. O segundo aspecto é que é a disfuncionalidade entre as polícias. Aqui é o desenho esquizofrênico do desenho policial brasileiro, porque as polícias... surgiu o debate sobre o ciclo completo, o termo circunstanciado, aí você tem um debate, sempre o debate sobre quem é a autoridade policial. Então, esse debate é sempre um debate intestinal, né? Um debate que nasce de dentro do conflito entre as polícias. E está errado. Esse é um debate que tem que ser feito da sociedade para as polícias. A sociedade precisa descrever, através dos seus representantes, o que ela quer e tentar aproximar essa estrutura da estrutura internacional, que tem 3 modelos de polícia só. A polícia territorial, né, que é a polícia que, quando você liga no 911 nos Estados Unidos, é o 150, 150 ou 152 na Europa, não me lembro agora exatamente, que vai responder pelo controle do crime naquela região. A polícia territorial especializada, que é aquela que cuida da região de fronteira, de florestas, do território, e ela é a autoridade policial e atua naquele trecho, e no topo da pirâmide, a polícia é exclusivamente judiciária. Por que exclusivamente? Porque toda polícia territorial ela é tanto polícia administrativa quanto judiciária. Isso não tem divisão em nenhum lugar do mundo. O único lugar onde dividiram isso e com desenho esquizofrênico é no Brasil. Então aqui o policial militar, ele de fato não preserva o local de crime quando vai fazer, ou pelo menos a maioria ali acaba não preservando, porque isso interessa a polícia civil, e ele não ganha nada fazendo isso, porque não está dentro do desenho dele, de produção de entregas do serviço dele. E a polícia judiciária não se importa de demorar 12, 24 horas para fazer um flagrante, porque não é problema dela você ter escassez de policiais patrulhando a rua. Então, como é que a gente constrói um sistema que a estrutura de incentivos é exatamente o contrário do que a gente quer? Porque a gente quer que o policial atenda a ocorrência, preserve o local, a polícia investigativa chega e ela tenha as melhores condições para chegar no autor, se não foi preso no local. E, por outro lado, quando esse autor é preso em flagrante, eu quero que o processo burocrático seja o processo formal seja o menos burocrático possível para ele voltar e prender outro criminoso que esteja atuando na rua ou que fique presente. E o modelo que a gente criou, ele é completamente esquizofrênico e disfuncional, porque todo mundo fazendo o que precisa ser feito, o sistema tende a não funcionar, porque ele tem incentivos com sinal trocado, né? Isso não quero desenvolver mais aqui pelo tempo, mas a gente poderia fazer um podcast só para falar sobre isso, né? Então, no sistema policial, é aproximar o modelo que nós temos lá fora em termos de funcionalidade. E, por fim, o sistema prisional, veja, uma das características principais de como houve o desmonte do sistema de justiça criminal brasileiro é que o mesmo criminoso, Maurício, é preso 1, 2, 10, 15, 20 vezes. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E ele é preso 20 vezes por crimes graves, roubo, que é o uso da arma de fogo, da violência real, violência doméstica. Esse indivíduo ele está entrando e saindo do sistema prisional porque o sistema prisional virou uma grande catraca, né? Que você entra, o governo controla os primeiros portões, que é o que eu chamo, até no Entre Lobos tem uma animação que explica bem isso. Você controla a entrada do preso, quando ele passa pela muralha, que é o primeiro portão, que segrega ele da sociedade. Você controla quando ele entra no prédio da penitenciária, que você tem lá o preso nome tal, número X, que tem tanta pena, está sendo cumprindo a pena, né, neste prédio penal, né, nesta penitenciária, que pode ter mais de uma dentro da muralha. Só que quem define qual raio? O raio é o corredor onde tem várias celas. Qual raio ele pode fazer? Quem define isso são os próprios presos. Se você colocar alguém dentro de um raio que os presos ali não querem, eles vão matar ele. Então é ele que define. O Estado não consegue controlar aquilo que a gente chama do terceiro portão. Também não consegue controlar o quarto portão, que é a cela, que é efetivamente onde ele vai cumprir essa pena. Então o governo não controla esse processo porque todos os criminosos sabem que vão ficar pouco tempo. Eles entram e saem o tempo todo dentro do sistema prisional por conta desse desformismo que existe na nossa legislação penal. Ela não acredita... Ela retirou o dispositivo civilizatório mais importante do controle do crime, que é a prisão. Então ela tenta diminuir ao máximo possível, e mesmo quando ela não consegue reduzir o tempo que ele vai ficar preso, ela reduz o controle do preso. Então ele pode ter visita íntima,
Brasil é um dos únicos países que tem esse tipo de recurso absurdo. Um estuprador pode ter visita íntima, né? Então, a visita sem controle, sem o controle do parlatório, né, que é o controle sobre o que as pessoas estão falando, ele está passando informação para a quadrilha, a visita íntima, a questão dos benefícios, que são as saídas temporárias que ele pode sair, tudo isso, ele enfraquece completamente a possibilidade de produzir incapacitação. Na verdade, ele não enfraquece, ele anula a possibilidade de incapacitá-lo, que é o efeito que o Becker descreveu. E por ficar pouco tempo, ele sabe que ele vai ficar ali um tempo e vai sair. Como é que um policial penal vai conseguir ser efetivo no controle desse tipo de criminoso se o criminoso, ao fazer uma ameaça para ele, ó, aqui só vai entrar quem a gente quer, aqui o celular, tudo bem, teve a revista quando chega uma força policial de fora, mas aqui dentro todo mundo sabe que ele está usando e o policial não pode ser mais efetivo, porque o Estado não protege esse policial penal. Não protege de duas formas. Porque mantém esse criminoso em contato com os comparsas lá fora e porque prende ele por pouco tempo, logo ele vai estar na rua. Então, qualquer ameaça que ele faça, ele vai poder concretizar. E também não protege ele porque a estrutura organizacional da polícia não separa o agente do preso, como é na maioria dos países. Hoje em dia, quase todos são eletrônicos. Então, não tem o contato físico, nem o contato... Ele não tem a possibilidade de fazer ameaça, por exemplo. Para construir tudo isso, eu preciso fazer algumas alterações legislativas no sistema penal e, principalmente, um redirecionamento de recursos em termos de política. Então, olha o tamanho dessa reforma que nós estamos falando. 3 grandes áreas. Começa no Congresso, mas ela passa por execução orçamentária de pelo menos 3 áreas, né? As polícias, o sistema judicial e o sistema prisional. É gigantesco, é difícil, mas ela é do tamanho do problema. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir entregar um país mais civilizado para as próximas gerações. Por isso que eu sempre digo, Maurício, esse é o maior desafio da nossa geração. Sem dúvida, um desafio gigantesco. E resolver um desafio gigantesco envolve um trabalho gigantesco. Por isso que eu queria te parabenizar aí, João, por estar sendo uma das pessoas que está aí liderando esse processo, divulgando informações, divulgando trabalho. Gosto muito de te ouvir aí, foi uma aula esse podcast. Então, quero te agradecer muito a presença novamente. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Maurício, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar assim, para o público do Tribunal de Contas, que é um público tão seleto. Eu queria aproveitar aqui para divulgar as nossas redes sociais. Eu tenho a minha rede social dos trabalhos que a gente tem produzido, jhenriquemartins.oficial, lá no Instagram, e principalmente divulgar que nós acabamos de fundar uma organização social chamada Rede de Proteção e Justiça. O site dela tem exatamente esse nome, Rede de Proteção e Justiça, ele já está no ar. Nós estamos iniciando, inclusive, uma campanha de crowdfunding para poder estruturar ela, porque a base dessa organização é atuar como um grupo de pressão no Congresso Nacional para fazer tanto o direito de proteção quanto o direito à justiça para as vítimas serem efetivamente positivados no nosso ordenamento jurídico. Então, a ideia é levar esse debate para o centro do poder e, ao mesmo tempo, produzir muito conteúdo para a sociedade consumir através de alguns dispositivos próprios nossos e, principalmente, através de canais como o podcast aqui do TCU, através do trabalho de vocês e de tantos outros semelhantes. A gente pede que as pessoas acessem, nos acompanhem nas redes sociais e nos acompanhem, nos ajudem nesse processo. Mais uma vez, obrigado, Maurício.